Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Um beijo no coração de vocês, tá? Eu quero gravar esse vídeo aqui. Como eu fiz ano passado, eu estava com essa mesma blusa no feriado da Páscoa. E de alguma maneira eu quis contribuir para deixar uma mensagem na internet para amigos, irmãos, familiares, para tentar de alguma forma trazer uma mensagem de esperança num mundo tão difícil como hoje. Claro que não é uma mensagem que vai tentar influenciar ninguém a ter uma crença como a minha, ou ter uma fé parecida com a minha, longe disso. Até porque a mensagem que a gente traz, ela não vem de nós. É uma mensagem que chegou até a mim e eu faço questão de compartilhar com vocês. Se tem duas datas no ano que nós, dessa era, temos que tirar para refletir, é a época do Natal e a época da Páscoa. A gente já cansou de dizer muitas vezes que, infelizmente, nesse mundo capitalista e consumista que a gente vive, essas duas datas foram transformadas em datas comerciais. Existe muita gente interessada em vender produtos que têm essa temática dessas duas datas. Mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão, não é isso. Até porque eu também consumo o que é vendido nessas épocas. Seria uma hipocrisia da minha parte denunciar isso e ser contra isso. Não, não é esse o objetivo. Mas são datas que servem para refletir, porque a origem dessas datas, se a gente cavar fundo, a gente encontra muita informação. E a gente deve refletir nessas datas porque as informações que a gente colhe na história são informações importantes. Se a gente souber preservar essas informações, eu acho que a gente consegue tirar boas lições e a gente começa a meditar no real e verdadeiro valor dessas datas, tá? Então é essa informação que eu queria compartilhar com vocês. No ano passado eu fiz um ao vivo que tratava sobre a origem da Páscoa, a verdadeira Páscoa, né, irmãos? É a verdadeira, não é o que eu acho, não. É a verdadeira Páscoa que foi instituída pelo próprio Deus. Se alguém crê em Deus, tem que crer naquilo que Ele falou. E a Bíblia é a palavra de Deus. Deus usou homens para falar com homens. Muita gente usa o argumento de tentar descredibilizar a Bíblia, dizendo que ela foi escrita por homens. Disso ninguém tem dúvida. Mas as informações contidas ali, elas não vêm de homens. Homens comuns ou homens intelectuais seriam incapazes de produzir aquele conteúdo. Tamanha é a conexão desse conteúdo, tamanha é a importância desse conteúdo. Então, quando alguém quer descredenciar a Bíblia, ela quer calar o próprio Deus. E isso ninguém vai conseguir, tá? Então, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então, a informação que a gente deixa para vocês é da palavra do próprio Deus, tá? Eu quero compartilhar essa leitura com vocês. No livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 21 diz: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta da sua casa até de manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, de uma forma bem simples, meus amados, a primeira Páscoa foi instituída por Deus para Israel, o seu povo, que estava cativo, escravo no Egito. A última praga que Deus mandou para os egípcios e para ter o propósito de libertar Israel foi a morte dos primogênitos. Então o anjo da morte, com autorização de Deus, passaria
em toda a cidade, no arraial, e todos os primogênitos morreriam, dos homens aos animais. Primogênito, todo mundo sabe que é o primeiro que nasce, né? Mas Deus deu uma condição. Aquele que pegar um cordeiro puro, imaculado, um cordeiro sem defeito, e sacrificasse, e usasse o sangue daquele cordeiro, e passasse nas vergas e nas ombreiras da porta, nos umbrais da porta, aquele seria poupado. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue naquele madeiro, aquela família seria livrada da morte. Vocês estão entendendo a instituição da Páscoa? A verdadeira Páscoa, instituída por Deus, ela simboliza o sacrifício do cordeiro para salvar da morte. O sangue do cordeiro naquele madeiro livraria aquela casa da morte. Então, irmãos, quando eu disse que essas datas hoje se tornaram comerciais, essa atitude acaba acobertando o verdadeiro significado. E a gente precisa refletir nessa data, na importância do que é a verdadeira Páscoa, a Páscoa bíblica, né? O propósito de Deus para instituir a Páscoa, a verdadeira vontade de Deus, era que daquela forma simbólica, o cordeiro inocente sacrificado teria como propósito de salvar aquela família da morte. O sangue daquele cordeiro escorrendo nos madeiros da porta representa o sacrifício de Cristo para salvar o pecador da morte. Quem opta em aceitar esse sacrifício para perdoar a sua pecaminosidade que vem desde o nascer, é livrado da morte. Por isso a gente precisa refletir mais nessas datas, repensar um favor que Deus nos fez e que a gente não pode de maneira nenhuma negligenciar. A verdadeira Páscoa, meus queridos, é isso, simboliza a morte de Cristo para perdoar os pecados e livrar da morte. É simples, não precisa conhecer de história, nem de teologia, nem de religião, não precisa conhecer dessas coisas para compreender, é simples. As coisas que aconteceram na antiga aliança, elas apontam para o futuro. Quando um animal puro e inocente era sacrificado, ele morria no lugar do pecador. E o pecador tinha o seu pecado expiado, coberto, perdoado. E Jesus, ele representa o cordeiro inocente. Ele era inocente, não tinha culpa, não tinha pecado. E mesmo assim foi entregue aos gentios para ser morto na Páscoa. Por isso que ele simboliza um cordeiro. Ele morreu na Páscoa por isso. Ele poderia ter sido morto em qualquer outra ocasião e Deus não permitiu. Então ele é morto na Páscoa para simbolizar o cordeiro inocente que teria o seu sangue escorrido num madeiro para livrar o pecador da morte. Vocês estão entendendo? Então isso é muito forte, tem que cavar fundo para compreender. Uma mensagem como essa nos emociona. Porque de forma bem estratégica, Deus prepara tudo. Então, o que eu quero convidar você a refletir. Eu não quero convidar você a me seguir ou me dar crédito, não. Reflita nessa mensagem. Você acha que um homem, por mais sábio que fosse, ele teria condições de elaborar um texto desse, com tanta riqueza de detalhes? Vamos pensar nisso. Quem tem espiritualidade o suficiente consegue absorver. Não é os símbolos, não é o chocolate, não é essas coisas, não. Eu não quero nem condenar isso. Até porque eu usufruí bastante essa semana de chocolate, eu gosto muito. Comemos peixe, não tem problema nenhum. Mas o simbolismo disso é muito maior. Essas coisas colocadas, elas não podem desconstruir aquilo que foi criado desde o princípio. O pecador precisa do sangue do cordeiro escorrido no madeiro para ter o seu pecado perdoado. Vocês estão entendendo? O sangue daquele cordeiro escorrendo naquela madeira da porta livrava aquela casa da morte. Hoje, o sangue de Jesus escorrendo naquela cruz livra o pecador da morte. Isso é uma promessa que não falha. Então é momento da gente refletir, como eu disse para vocês no início desse vídeo. Natal e Páscoa servem para refletir.
Não deixe que os símbolos, não deixe que a comida tradicional, não deixe que as culturas, que essas coisas ocultem a verdadeira mensagem dessas datas. Reflita comigo. Muitas famílias se reuniram hoje. Muitas famílias vão se reunir nesse feriado que termina amanhã. Elas estão sorrindo, estão tirando fotos, estão comendo à mesa, estão desfrutando, estão descansando. Isso é bom, é salutar. Mas a partir de segunda-feira, elas voltam tudo ao normal. Os problemas continuam, o adultério continua, a rebeldia continua, a fome continua, as contas continuam, a tristeza continua. Então vai ficar escondendo os problemas por causa de 1, 2 ou 3 dias, é muito raso. Deus tem muito mais para nós. O que Ele quer de nós é que a gente obedeça e creia na palavra dEle, que diz para nós que aquele cordeiro naquele dia livrou as casas, as famílias da morte, do anjo da morte. E hoje, nos momentos que a gente vive, no período que a gente vive, quem pode livrar alguém da morte? E eu não estou dizendo morte física não, irmão, estou dizendo morte espiritual. Quem pode livrar alguém da morte espiritual? É o chocolate? É o peixe? É o coelho? Não, nada disso pode livrar. O dinheiro, você pode dar para o seu filho o melhor chocolate, você pode dar para ele a melhor viagem nesse feriado. Nada disso pode livrá-lo da morte espiritual. Se você tivesse vivido tudo que aqueles pais de Santa Catarina viveram na última semana, hoje você está ao lado do seu pai e da sua mãe, mas aquelas famílias que perderam aquelas crianças naquele atentado horrível, você acha que hoje eles estão sentados à mesa comendo alguma coisa? Você acha que eles compraram chocolate? Aliás, a criança não está nem presente mais para ganhar o chocolate. Se você tivesse vivenciando aquela situação, em que você estaria pensando hoje? Eu estou querendo apelar para esse momento para sensibilizar você, porque eu também me sensibilizo com isso. Então essas coisas não podem preencher as nossas vidas nem o nosso coração. São momentos de alegria que passam como um sopro. Agora o mais importante é ter na mensagem da Páscoa a reflexão de que eu só posso ter os meus pecados perdoados, eu só posso ter segurança, eu só posso ter paz no meu coração se for em Jesus. E Ele é o Cordeiro Pascal. Ele morreu na Páscoa, derramou seu sangue na madeira para me livrar da morte espiritual, ao qual todos estão condenados. E a única redenção que se pode achar para nossas almas é confessando esse sacrifício de Jesus como sacrifício que cobre, perdoa todos os pecados. Pense nisso, meus queridos irmãos, amigos, familiares. Use essa data para refletir. São 3 dias de feriado. Já se passaram 2, nós estamos terminando aí o segundo e vamos entrar no último. Você parou para pensar que você tem uma chance, pode ser a sua última, de confessar o sacrifício de Cristo como perdoador dos seus pecados? Pense nisso. E ter os pecados perdoados, meu irmão, é mais importante do que ter cura física. Uma vez Jesus, confrontado pelos saduceus e fariseus, ele falou: o que é mais fácil dizer para esse homem? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder até para perdoar pecados. Porque cura física você pode achar em qualquer lugar. Existem diversas estratégias aí que são usadas no mundo espiritual para trazer cura física. Você pode achar cura física em diversas igrejas, templos, religiões, em diversos rituais. Mas a verdadeira propiciação dos pecados, a expiação, o verdadeiro perdão, você só acha em Cristo Jesus. E eu digo de novo, há 1 ano atrás eu estava com essa blusa e fiz uma live. E porque eu quero mostrar bem claro aqui para você, olha, isso aqui não é uma religião, não. Esse é o único que pode perdoar pecados. E na Páscoa, Ele é o Cordeiro. Ele é o principal assunto dessa Páscoa. Nenhum outro pode ser posto como assunto principal. Sabe o que Ele é? Eu vou virar de costas para você e você vai ver a mensagem dessa blusa. Ele é isso, ó. Uma nova vida. E vida de verdade. Amém, queridos? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com a graça e com a paz do Senhor. E que essa mensagem possa servir para refletir e para fazer a sua vida dar uma guinada. Olhar, em vez de olhar para baixo, para a direita e para a esquerda, que você passe a olhar para cima. Beijo no coração de vocês.
Que Deus abençoe a todos nessa Semana Santa. Amém?